estudante, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e nós vamos hoje para a unidade 2 da disciplina de contabilidade avançada. Então, nós já superamos, alguns temas envolvendo o valor justo e o ajuste ao valor presente, ou seja, uma medida baseada no mercado e uma medida que leva em consideração a taxa de juros. Então, nós vamos continuar essa nossa trajetória pela contabilidade avançada, discutindo agora um tema bastante atual e bastante interessante, que todo mundo precisa aprender um pouquinho, que é a combinação de negócios, Então, imagine que as empresas, elas enfrentam dificuldades, elas enfrentam possibilidades de recombinação, de renegociação e de parcerias de diferentes maneiras entre as diferentes empresas, e que isso traz alguma implicação a nível contábil, Então, o que acontece quando as empresas, por exemplo, geram algum tipo de combinação, quando elas fazem uma fusão, quando há uma transformação, em que passa essa forma de uma sociedade para outra. Então, esse vai ser o objetivo dessa unidade 2, compreender quais são essas implicações contábeis resultantes da combinação de negócios. Bom, o que nós vamos precisar para finalizar essa disciplina, estando por dentro do assunto? A gente vai trabalhar combinação de negócio, a gente vai falar sobre transformação. Quando eu falo em transformação, eu tenho uma mudança, de uma forma, por exemplo, societária, de uma fórmula jurídica para outra. Nós vamos falar da incorporação, da fusão e da cisão. Muito provavelmente, nós já ouvimos notícias, nós já assistimos matérias que tratam desses tipos de negociações, que traz grandes empresas. Normalmente esse é um assunto que está muito relacionado a grandes empresas, e nós ouvimos sobre empresas que compram, que elas trocam de nome, elas fazem alguns tipos de negociações entre si, para, por exemplo, alcançar uma fatia maior do mercado, para conseguir maior eficiências nas suas operações, Contudo, muito pouco a gente vê nessas notícias quais são as implicações contábeis. E é isso que nós vamos trabalhar nessa unidade, tá bom? Bom, ainda na introdução a gente vai perceber que o que acontece quando há uma combinação? Eu permito que essas empresas possam expandir as transações, Então, vamos imaginar que haja uma combinação de negócio entre empresas de países diferentes, entre ramos diferentes, O que vai acontecer? Geralmente, eu posso realizar transações em outros lugares. Há uma expansão, nas formas de transação. Eu tenho também, geralmente, uma ampliação desse patrimônio. Eu tenho uma ou duas ou mais empresas que vão negociar, que vão formar algum tipo de acordo, e que geralmente envolve uma ampliação do patrimônio dessas empresas, do que vai resultar dessa negociação. As negociações envolvem principalmente o capital social, Seja a sua dissolução, a sua transferência, a sua modificação. Isso quer dizer que quando as empresas elas fazem uma negociação, o que vai acontecer com esse capital social? Para onde vai? Ele vai ficar intacto na empresa? Ele vai ser dividido? Ele deixa de existir para uma empresa, mas ele passa a ser contabilizado em uma nova empresa ou uma empresa que já existe para fins de combinação? Então, acontece o quê? Modificações na conta a nível de capital social da empresa. E quando eu falo de combinação, quem que vai autorizar? Quem que vai estar envolvido, com essa negociação? O que vai ser preciso para que isso aconteça? Então, os sócios da empresa, eles precisam estar cientes e dar consentimento para que haja uma continuidade dessas negociações. Então, imagine que vai acontecer uma negociação entre empresas e que os sócios não autorizem. Então, os sócios eles precisam autorizar. Nós estamos muitas vezes falando de empresas abertas ou de grandes empresas, então eu vou precisar de uma aprovação na Assembleia Geral dessa empresa, que faz parte dessa empresa, Eu vou precisar de peritos que vão avaliar esse patrimônio, e eu vou precisar de laudos. Então, as negociações, as formas de combinação de negócio, envolve essas transações com o capital social, envolve avaliações, envolve laudos, envolve autorizações por parte dos sócios, com o objetivo de que essa combinação ela realmente seja efetivada. E quando eu falo efetivada, ela pode atingir um objetivo prévio, dessa
dessas empresas envolvidas, de maior eficiência, maior amplitude de mercado, por exemplo, tá bom? Então, esse é um tema bastante relevante que envolve muitas das grandes empresas que nós temos conhecimento nos dias de hoje, tá bom? Então, eu vou trazer aqui uma frase para tentar contextualizar um pouco a combinação de negócio. Então, quando eu falo em as operações de combinação de negócio, ele é um fenômeno que surge como resposta das empresas para sobreviverem na concorrência da economia globalizada. Elas despertam o interesse do meio empresarial por impactar decisões de clientes, fornecedores e empregados, além de suscitar interesse do meio acadêmico e de acionistas. Então, quando eu falo em combinações de negócios, ela não traz implicação somente para os sócios, tá? Clientes, fornecedores, trabalhadores, várias pessoas estão envolvidas, né? São impactadas de alguma forma, e por isso que é relevante que nós possamos conhecer e discutir um pouco da parte contábil que vem por trás de todas essas combinações, tá bom? Então, quando eu falo assim em combinação de negócio, o que eu estou falando? Eu estou falando de fusão, eu estou falando de cisão, de incorporação e transformação. Quando eu falo nessas formas de combinação, o que acontece, né? Eu realizo uma fusão, uma cisão, uma incorporação ou uma transformação, cada uma com uma característica própria, que formam diferentes tipos de combinação de negócio, que a gente vai poder ver cada uma delas a seguir. Permite o quê? Que as atividades elas sejam diversificadas, né? Então, eu posso juntar, realizar combinações de diferentes tipos de empresa, né? Posso fortalecer as atividades. Eu posso gerar um novo arranjo, um novo contrato, um novo pacto, e porque existem diferentes formas de realizar essas combinações. Quando eu falo em novos contratos, é porque existe, né? A empresa surge a partir desse contrato. Então, vamos imaginar que eu faço uma transformação de uma empresa, que eu estou falando numa mudança, né, do aspecto jurídico e legal dessa empresa, eu estou falando em alterações contratuais. Se eu estou falando em combinar, em fundir e incorporar, né, ou cindir, eu também estou falando de aspectos contratuais que vão permitir que essa combinação seja efetiva do ponto de vista legal e, posteriormente, contábil também, tá? Então, quais são as formas de se realizar a combinação de negócio? Vamos ver aqui. As combinações de negócio, elas acontecem porque os negócios, eles mudam ao longo do tempo e muitas vezes essas combinações, elas são tão complexas que nem sempre resultam em sucesso. Contudo, grande parte da combinação de negócio está associada ao sucesso das empresas, né? Então, quando eu falo combinação de negócios, eu estou falando de um ou mais negócios que vão ser controlados por um adquirente. Ocorre uma fusão entre quem é o adquirente, né, e os ativos de mais de um negócio. Então, eu estou falando de negócios que vão ser controlados, eu estou falando de adquirente e de um ou mais negócios que podem ser combinados ali. Eu estou falando de uma entidade da combinação, vai transferir os ativos líquidos ou seus proprietários vão transferir suas respectivas participações para outras entidades. Então, eu estou falando o quê? De transferir ativos ou transferir as participações para outras entidades. Existe também outra forma de realizar a combinação, quando todas as entidades que estão envolvidas nessa combinação transferem os seus ativos ou os proprietários vão transferir a sua participação para constituir uma nova entidade. Ou então, um grupo de ex-proprietários, né, de uma das entidades da combinação obtém o controle da entidade combinada. Então, quando eu utilizo, né, a expressão combinação de negócio, parece que ela é singular, parece que ela é uma só, né? Eu vou lá e não, ela pode acontecer de diferentes maneiras. Um adquirente forma uma nova empresa, eu transfiro total ou parcial, eu assumo o controle. Então, qual é a forma que assume essa combinação de negócios? Então, esse vai ser o objetivo dessa unidade 2, tá? Especificar um pouquinho mais como que vai acontecer essas formas de transação dos ativos, passivos, enfim, do capital dessa empresa para a nova propriedade ou para essa propriedade combinada, em que outras entidades, né, passam também a
juntar ou a dividir esse patrimônio para gerar uma nova atividade econômica. Com certeza, é uma operação bastante complexa de ser realizada, né? Por isso é bastante cuidado, principalmente nessa parte contábil, para que ela possa surgir um efeito, para que ela possa surgir um resultado positivo ao longo do tempo, né? Pois a complexidade envolvida nessa transação ela é tão grande que pode até mesmo implicar, né, em problemas de gestão, enfim, que pode culminar em não sucesso dessa combinação, não sucesso no negócio ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá. Combinação de negócio. Quando a gente está falando em combinação de negócios, eu estou falando da norma CPC 15, né? Que é uma operação ou outro evento em que o adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, tá bom? Independente da forma jurídica. Então, quando eu falar em combinação, eu vou falar do CPC 15, em que outros adquirentes vão tomar conta, né, vão poder ter um controle sobre o negócio. E vai ser bem interessante porque aqui a gente vai trabalhar com o termo negócio e não vai falar empresa, né? E isso vai dar uma especificidade para essa combinação, para a gente entender que a combinação acontece no nível do negócio, né? E como que ele vai acontecer? A combinação vai acontecer quando há uma transferência, por exemplo, do caixa ou equivalente de caixa ou outros ativos. Então, eu tenho uma empresa que transfere, por exemplo, o caixa. Pode existir uma combinação de negócio quando uma empresa assume o passivo da empresa, né? Ou então, quando há a emissão do instrumento de participação societária. Pode também acontecer combinações em que há um ou todos esses tipos de contraprestação acima. O que isso quer dizer? Pode ser que haja combinações em que precisa ser feita essa transferência de caixa, essa assunção de passivo e um instrumento de participação. E sem a transferência de nenhuma dessas contraprestações, inclusive por meio de acordo puramente contratual. O que isso quer dizer? Quando há a combinação de negócio, eu posso transferir o ativo, eu posso assumir o passivo de outra empresa, eu posso utilizar instrumento de participação ou eu posso ter um acordo contratual. Eu tenho alguma cláusula, alguma especificação a nível do contrato que vai permitir que haja uma negociação, né, uma combinação entre duas ou mais empresas, tá? Então, muitas vezes acontece essa transferência de dinheiro, enfim, né, eu assumo o passivo e todas as obrigações decorrentes disso de uma empresa. Contudo, isso também pode estar a nível contratual. Isso não deixa de caracterizar uma forma de combinação de negócios. Né? Falando nisso, você já ouviu falar alguma vez de algum exemplo prático de combinação de negócios? Muitas vezes a gente acaba vendo isso nos noticiários, né? Bom, eu falei que a combinação ela envolvia, né, justamente essa operação. A gente não iria utilizar esse termo entidade, o termo empresa, mas é o termo negócio. Por quê? O que é esse negócio que a gente fala tanto na combinação, tanto que é o título do capítulo, né? O negócio, ele é esse conjunto de atividades e ativos capazes de ser conduzidos e gerenciados para gerar retorno, na forma de dividendos, redução de custos ou outros benefícios econômicos que pode acontecer aos investidores ou proprietários. Então, quando eu falo de combinação de negócios, eu estou falando de a combinação de um conjunto de ativos que pode gerar retorno financeiro, tá? Eu estou falando de partes de acionistas que podem assumir algum tipo de negociação que envolve ativo, passivo, ou que envolve um acordo puramente contratual, em que há uma negociação, uma combinação do negócio, né? Quais são os conjuntos de ativo, enfim, de passivos que pode gerar esse benefício, né, econômico, seja por meio, né, dos dividendos e tudo mais, ou seja por meio de uma redução do custo associado e resultante dessa combinação, tá? Então, o que a gente precisa considerar numa combinação de negócio? Os aspectos operacionais e financeiros, o reflexo tributário
e o interesse da sociedade e dos seus proprietários. Então, certamente, quando há uma combinação de negócio, as operações, né, o nível financeiro da empresa vai sofrer um impacto, né? Qual o impacto que é esse? Vai sofrer, a combinação gera efeitos tributários, uma nova forma societária pode surgir, uma nova forma de atuação pode surgir, e também qual é o interesse da sociedade e dessas pessoas envolvidas com a propriedade das empresas, né? E vamos falar sobre outra coisa relacionada à combinação de negócio, que é qual é o custo, né, envolvido na combinação de negócio. Quando eu falo em custo da combinação, né, aqui a gente vê as pessoas fazendo esse esforço para gerar um todo encaixado, né? Justamente isso, juntar essas pecinhas das empresas para formar um novo negócio sobre um outro formato, né? Isso gera um custo. Qual é o custo, né? O custo vai ser o resultado entre os valores justos na data da operação, dos ativos entregues, passivos incorridos ou assumidos, e os instrumentos emitidos pela adquirente em troca do controle da adquirida, e quaisquer custos diretamente atribuível à combinação. Então, aqui, quando a gente fala em combinação de negócio, a gente utiliza essa terminologia, né? O valor justo, né? Qual é o valor justo relacionado a essa troca, né? Essa assunção, de passivos, de ativos, né? Quais são os custos envolvidos? Então, a gente vai falar do quê? De valores justos da operação, porque você tem valores que foram justos para ambas as partes, uma operação em que ativos, passivos, enfim, foram assumidos e entregues. E o que acontece em troca? Eu tenho uma troca do controle. E existe também o custo também diretamente atribuível à combinação de negócio. Então, quando eu falo em custo de combinação, eu estou falando do resultado, né? Dos valores justos e dos custos diretamente atribuídos a uma combinação de negócio. Então, aqui a gente consegue ver, né, na combinação essa aplicação do que seria esse valor justo, né? O valor justo baseado no mercado para que aconteça essa troca entre as partes. Então, eu trago outra frase aqui para a gente tentar caracterizar e contextualizar essa discussão, né? Porque a gente vai partir para o nosso primeiro exemplo de combinação, que vai ser uma transformação. Aqui eu vou trazer uma frase que fala sobre os microempreendedores, né? Existem microempreendedores que começam como microempreendedores e que muitas vezes eles vão ficar refém da restrição do MEI. Portanto, cada vez mais estão necessitando quebrar algumas barreiras e buscar novos horizontes no mundo empresarial, tendo em vista que chega a certo ponto que fica inviável ou até mesmo impossível continuar a atual modalidade empresarial, juntamente com o regime tributário, né, devido à grande expansão e uma intensa necessidade nas atividades e no seu negócio. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre a forma de combinação transformação. Por que eu trago essa frase sobre o MEI que fica refém? Isso quer dizer que o MEI é ruim? Não, isso não quer dizer que o MEI é ruim. Mas que inicialmente o empreendedor pode começar como MEI, ele pode ser bem sucedido como MEI, ele pode ter retornos positivos, né, desse MEI, e as atividades e a complexidade das transações que ele chegou já não são suportadas pela restrição que a modalidade MEI oferece para esse tipo de negócio. Isso quer dizer que a empresa precisa fechar ou que ela precisa conviver com esses problemas para sempre? Não. É justamente aí que entra o primeiro exemplo, a primeira forma, né, de ocorrência dessa combinação de negócio por meio da transformação, tá bom? Então, nós vamos falar a transformação. Quando a gente fala em transformação, seja em qualquer aspecto da vida, né, a gente está falando de uma mudança de um estado para o outro, né? E o que quer dizer? Eu faço uma transformação numa empresa, eu altero ou eu modifico o tipo societário. Outra definição que a unidade traz para a gente, né? Estou aqui mostrando pessoas diferentes negociando, é uma operação pela qual a sociedade passa, estou falando da sociedade empresa, independente da dissolução ou liquidação de um tipo para o outro. Então, eu estou falando aqui de um tipo societário que ele muda de uma forma para outra. Eu trago aqui a figura do contrato porque isso geralmente envolve uma negociação a nível
uma mudança a nível do contrato mesmo, sabe? Aquela uma que você faz, você faz uma redação, né, de um novo contrato social, por exemplo, um novo registro na junta, enfim, comercial. Então, é justamente isso, é você transformar o tipo atual societário para que ele possa assumir um novo tipo. E existem duas formas de fazer uma transformação. Existe a pura ou simples. O que quer dizer isso? Ela está prevista numa cláusula, existe uma cláusula contratual. Ou então, a transformação do tipo constitutiva, que vai acontecer por meio do consentimento dos sócios, o consentimento unânime, tá? Então, vamos recapitular aqui. A transformação envolve a mudança do tipo societário de uma forma para outra, em que ela pode ser pura ou simples, né? Ou constitutiva. Geralmente envolve uma nova redação desse contrato, né? Para que ela possa representar essa passagem de um tipo para o outro, tá bom? E o que acontece? Qual é a nossa principal foco, né, quando a gente fala de transformação? É qual a implicação contábil da operação de transformação. E é isso que esse exemplo vai trazer. Então, vamos imaginar que a gente tem um empresário individual. Esse empresário individual, ele tinha um capital de 500 mil. Contudo, ele vai ter um novo sócio. Quando eu falo em sócio, né, a gente vai falar, por exemplo, de uma mudança, né, desse empresário individual para uma sociedade por cotas, né, aquela LTDA, Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. Então, aquele empresário individual que tinha uma firma, um CNPJ, um capital, ele vai mudar, agora ele vai ter um outro nome, pois um novo sócio entrará com uma nova quantidade de capital. Então, vamos ver qual é a implicação contábil dessa mudança, dessa transformação. Então, primeiro, qual que é o balanço da empresa individual do José Ribeiro? Aqui eu vou ter o ativo, né, o passivo, em que eu vou ter caixa 200 mil, 380 mil de mercadorias, 20 mil de imóveis e utensílios, um total de ativo de 600 mil. Quando eu falo do passivo, eu vou ter fornecedor 100 mil, eu vou ter um capital de 500 mil, que é o que a gente tinha destacado aqui em cima, e um total passivo de 600 mil. O que vai acontecer quando entrar esse novo sócio? Bom, agora que nós já vimos como que é o balanço, né, dessa empresa individual, nós vamos ver agora como que vamos realizar os lançamentos contábeis para que a gente transfira, né, esse capital de reembolso para a sociedade limitada que vai surgir dessa combinação de negócio, né? Então, eu vou precisar reverter esse capital social na empresária individual, né, para que a gente possa abrir outra empresa. Então, eu vou debitar o capital social e vou realizar um crédito na conta de capital de reembolso, 500 mil, que é o capital social. Segundo passo, eu vou encerrar o ativo da empresa individual. Então, eu vou realizar um débito na conta de transformação e um crédito em diversos: caixa, mercadorias, imóveis e utensílios. Ou seja, eu vou baixar o ativo no valor de 600 mil. Por que 600 mil? Porque eu tenho uma somatória de caixa, mercadorias, imóveis e utensílios que dá 600 mil reais. Eu vou baixar o passivo dessa empresa individual. Como que eu vou fazer isso? Eu vou realizar um débito em diversos. O que é diversos? Fornecedores e o titular da conta capital. Que valor? 600 mil. 100 mil do fornecedor, 500 mil do capital social. E eu vou fazer um crédito na conta de transformação da Ribeiro Saraiva nos 600 mil reais. Então, esses são os lançamentos para que eu possa transformar a firma individual para uma sociedade limitada. Então, com isso, nós podemos ver que na transformação há uma mudança, né, do tipo societário para outro, no qual encerra-se, né, o ativo passivo, no caso do exemplo desse empresário individual, para que ele possa, né, constituir essa empresa com cotas de responsabilidade limitadas com o seu novo sócio, tá bom? Agora que nós já vimos isso, a gente vai para uma nova modalidade de combinação de negócios que se chama a incorporação. Então, qual é a característica essencial da incorporação? Quando a gente fala em incorporação, nós falamos em extinção da sociedade incorporada. Então, eu incorporo uma sociedade que ela é extinta, ela é absorvida pela sociedade incorporadora
Isso quer dizer que juridicamente ela deixou de existir, mas que a incorporadora vai suceder todos os direitos e obrigações, mesmo que as atividades industriais, comerciais ou os serviços da empresa incorporada continuem materialmente a ser exercício, sem a dissolução de continuidade, é uma descontinuidade jurídica mediante a mudança da titularidade. Então, essa é uma característica essencial quando a gente fala em conceito de incorporação. É compreender que, por meio da incorporação, tem uma sociedade que ela vai ser absorvida, né? Eu vou controlar uma sociedade, contudo, essa sociedade ela deixa de existir juridicamente, mas eu, incorporadora, sucedo todos os direitos e obrigações, né? Eu continuo com a materialidade das execuções do dia a dia dessa empresa, tá bom? Então, vamos lá tentar entender um pouquinho mais sobre o que é a incorporação. Então, para entender incorporação, nós vamos ter que entender os artigos 223 ao 226 da Lei das Sociedades por Ações. Então, vai ser essas leis, né, esses artigos aqui, que vão discorrer sobre esse tema. Então, para recapitular, né, essa conceituação que a gente encontra aqui na unidade 2, o que é a incorporação? O que eu falo quando eu falo de uma empresa que incorpora outra, né? Vai ser uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras que já existem, que ele sucede em todos os direitos e obrigações. Então, muitas vezes, né, nós falamos em combinação, a gente está falando aqui de duas empresas. Pode acontecer de que sejam mais de duas empresas envolvidas, que existam, né, por exemplo, duas empresas a ser absorvidas por essa incorporadora. Mas qual que é a característica fundamental que a gente precisa compreender? Que essa incorporadora ela já existe, tá bom? Então, vamos aqui por meio de um esquema, mostrar o que acontece com a empresa que já existia, o que acontece com a empresa que vai continuar com as atividades, aquela que deixa de existir, e quais são as atribuições de cada uma delas no processo de incorporação, tá bom? Então, quais vão ser os atos de cada parte? Então, a gente vai ter aqui as incorporadas. Quem são as incorporadas? Aquelas umas que deixam de existir, né? Elas deixam de existir. O que vai acontecer com ativo, passivo, bens, direitos e obrigações? Elas vão ser da incorporadora. Nesse caso, por que a gente utilizou CIA, Alfa, Beta e Celta? Para, né, dar nomes ao exemplo, né? Então, nesse caso, são duas incorporadas, sendo incorporada por uma empresa CIA Celta que já existe. O que acontece com a Alfa e com a Beta após a incorporação? Ela deixa de existir. Então, essa empresa deixa de existir. Isso quer dizer que se eu fabricava perfume, eu deixo de fabricar perfume? Não, mas que juridicamente essas empresas não existem. Elas vão ter que subscrever seu patrimônio líquido para o aumento de capital de quem? Da incorporadora. Vai ter um aumento de capital por meio da incorporação do capital de Alfa e Beta. Os administradores de Alfa e Beta vão ter que autorizar, né, os atos da incorporação. E após toda a aprovação, os laudos, as avaliações e o processo de incorporação, o que vai acontecer com a sua Alfa e Beta? Não existem mais juridicamente. Bom, quanto à companhia Celta, o que ela precisa fazer, né? Qual é o papel dela, né? Primeiro, ela já existe. Ela também deve autorizar esse aumento de capital, né? Que vai ser feito por meio de uma incorporação, né? Da incorporada. Ela vai nomear peritos que vão avaliar esse processo. Ela também vai precisar aprovação em assembleia do laudo. E ela que vai arquivar e publicar os autos da incorporação. Bom, agora que nós já vimos algumas características dessa incorporação, nós vamos ver qual é a implicação a nível contábil de todas essas transações, né? Desse aumento de capital da incorporadora por meio do capital da incorporada. Então, aqui é o balanço antes da incorporação. Você lembra no exemplo que a gente tinha a empresa Alfa, a empresa Beta e a empresa Celta. A Alfa e a Beta é que deixaram de existir porque elas foram incorporadas. Quem que é a Celta? A incorporadora. Antes da incorporação,
Cada uma tinha, né, o total de ativo. Vou focar aqui no total, né? 250 mil, 300 mil da empresa Beta, 500 mil da empresa Celta. Eu tinha um passivo também, né, do mesmo valor, certamente, de 500 mil. O que vai acontecer, né, com um patrimônio líquido de 100 mil na empresa Alfa e Beta e a Celta um patrimônio de 300? Bom, agora que nós vimos como que é o balanço dessas 3 empresas antes da incorporação, agora nós vamos ter o balanço após a incorporação. O que aconteceu? Um somatório do ativo e do passivo, né? R$1.050.000. Vamos ver aqui. Então, eu somei 500 mil, 300 mil, 250 mil e cheguei àquele valor. Mesma coisa com passivo. Patrimônio líquido também, eu somei 100 mais 100, 200, mais 300, 500 mil de patrimônio líquido. Então, acontece o que no balanço da incorporação? Uma soma. Como que eu vou realizar esses lançamentos a nível contábil? Então, a primeira coisa, eu vou ter que fazer uma transferência desse ativo, né, que está em Alfa e Beta, para Celta, pois Alfa e Beta não existem, e a empresa Celta que vai ficar com todo esse ativo e passivo, né? Então, o débito vai acontecer numa conta de incorporação para que eu possa baixar ativo circulante e não circulante no valor de 550 mil. Com crédito, eu vou baixar o ativo circulante e não circulante. O mesmo saldo vai estar na conta de incorporação. Daí eu vou ter aqui a transferência do passivo e do patrimônio líquido, porque a Alfa e Beta deixam de existir, e Celta é que sucede, né? Então, eu vou fazer um débito no diverso, passivo e passivo não circulante e patrimônio líquido. Isso quer dizer que eu vou encerrar essas contas, porque eu estou debitando. Eu vou realizar um crédito em qual conta de incorporação no valor de 550 mil. E como que eu vou fazer esses lançamentos, né, na empresa Celta? Eu vou fazer um débito, né, no ativo circulante e não circulante. Isso quer dizer que eu vou, né, inserir esses valores, né, no ativo de 550 mil. E eu vou fazer um crédito na conta de incorporação. Por outro lado, eu vou fazer um débito nessa conta de incorporação e vou fazer um crédito no passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Isso quer dizer que eu estou atribuindo, né, esse meu passivo das empresas Alfa e Beta para a empresa Celta. Bom, com isso a gente encerra a parte de incorporação e nós vamos falar agora sobre uma nova forma de combinação de negócios, né? Então, a gente vai falar aqui, né, sobre o atual mercado, o mundo dos negócios, em que se verifica uma constante busca de projetos para manter-se atualizado e destacar-se perante as empresas do mesmo setor de atuação. Por isso, são utilizadas tecnologias, inovações e negócios. Um exemplo de negócio utilizado que está cada vez mais presente na sociedade é a fusão, ocorrida entre empresas que tem como objetivo principal a demanda constante das organizações por um bom desempenho financeiro e operacional. Então, nós vamos partir, nós já vimos transformação e incorporação, agora nós vamos para fusão. Então, era crescente esse uso, ele é bastante, a gente ouve bastante isso nas notícias, né, de fusão entre empresas, que pode gerar benefícios financeiros, operacionais. Então, vamos tentar entender o que é a fusão e o que acontece no nível de balanço e de lançamento contábil, tá bom? Então, vamos lá. A fusão é o quê? É uma operação pela qual se une 2 ou mais sociedades para formar uma sociedade nova. Perceba a diferença? A incorporação, a sociedade já existia, agora eu formo uma sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações, né? A fusão ela pode ser horizontal. Quando eu falo em horizontal, olha a figurinha aqui. Eu consigo, por exemplo, expandir áreas de atuação, né? Eu tenho empresas que se fundem, formam uma nova e vão conseguir maior escala, economia de escala, vão conseguir atender uma atuação maior, um espaço geográfico maior e vão conseguir uma maior participação no mercado, por exemplo. Eu tenho uma fatia maior, né? Eu tenho 20% da participação, a outra empresa tem 30% e a outra tem 20% também. Então, quando eu faço uma fusão dessas empresas, eu expando a minha área de atuação, eu tenho uma maior participação no mercado. A fusão também pode ser vertical. Quando eu falo em vertical, né, pensa aqui em toda essa cadeia de fornecimento e tudo mais. Geralmente envolve atividades que vão se complementar, vai facilitar o quê? Distribuição,
assegurar matérias-primas, por exemplo. Eu tenho a fusão para que eu possa distribuir com maior eficiência, menor custo, eu posso obter matérias-primas mais rapidamente, né? Então, com a fusão, uma nova sociedade se forma. Ela pode ser horizontal ou vertical. O resultado é que eu posso ter tanto maior participação no mercado, quanto, né, formas mais fáceis, né, mais práticas ou mais ágeis de assegurar a distribuição, acesso a bens que eu preciso para minha produção. Contudo, agora a gente vai precisar entender o que cada parte vai precisar, tem como responsabilidade num processo de fusão e qual a implicação contábil disso aí. Então, vamos lá. Então, quando eu falo em fusão, eu vou ter também esse alfa e beta que elas vão deixar de existir para que elas formem uma nova empresa. Então, agora a empresa A e B deixa de existir e elas serão a A e B juntas, né? O que cada uma deve fazer? Quando eu falo se a alfa e se a beta, elas devem aprovar esse protocolo de fusão. Ambas aprovam essa fusão. Ambas nomeiam os peritos para análise do patrimônio. Os administradores de ambas vão convocar a Assembleia Geral para resolver a constituição da nova sociedade. Então, ambas estão envolvidas em todos os processos para que elas façam a fusão e se tornem uma nova empresa que será denominada A e B. Essa A e B, ela vai arquivar e publicar os atos da fusão. E o que acontece com o balanço dessas empresas? Então, eu tenho a empresa alfa, eu tenho a empresa beta, que elas se fundem, elas deixam de existir juridicamente para formar A e B. Mas antes dessa fusão, elas tinham, por exemplo, um ativo de 250 mil e a beta tinha um total de ativo de 300. O total de passivo da empresa alfa era 250 mil, né? E da empresa beta 300. O que vai acontecer depois da fusão? Vai acontecer uma soma, né? Vai juntar todos esse ativo e passivo das duas empresas, ó, 550 mil, tá bom? Então, aqui ficou demonstrado o que acontece em termos de balanço. E agora, em termos de lançamento contábil, como que vai ser? Primeiro, eu vou transferir os ativos de alfa e beta para A e B, que vai ser a empresa restante da fusão. Eu vou fazer o quê? Quando eu falo em ativo, eu vou fazer um débito na conta de fusão. Crédito em ativo circulante e não circulante para baixar o ativo. Por que o valor de 550 mil? É o valor total aqui, né? Eu vou transferir o passivo e o patrimônio líquido da alfa e beta, que deixa de existir, para a empresa A e B. Eu vou debitar por quê? Porque eu vou baixar passivo, circulante, não circulante e patrimônio líquido. Eu vou creditar onde? Na conta de fusão, o valor de 550 mil, porque nós estamos falando dessa transferência aqui, ó, 250 mil, 300 mil, desse balanço inicial, né? E como que eu vou lançar esses valores na empresa A e B, que foi que surgiu após essa fusão? Eu vou debitar em diversos ativos circulantes e não circulantes. Isso quer dizer, eu vou colocar esse valor lá no meu ativo, né? De 550 mil. Vou fazer um crédito, eu vou baixar da conta de fusão. Eu vou também debitar novamente a conta de fusão 550 mil. E eu vou acreditar em diversos passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Isso quer dizer, eu vou colocar lá no meu passivo, no meu patrimônio líquido, o valor que era de alfa e beta. Então, a fusão, duas empresas ou mais, né, elas fazem todo o protocolo, elas fazem todos os trâmites e elas se tornam uma nova empresa, né? Agora, nós vamos falar de uma outra modalidade de combinação de negócios, tá bom? Vamos lá. As empresas estão utilizando as operações por reorganização societária e o procedimento de planejamento tributário, visando a redução de custos, obtenção de benefícios fiscais e uma maior participação no mercado. Acredita-se que as empresas utilizem dessas ferramentas por meio da combinação de negócio pelos institutos de incorporação, fusão e cisão. Então, agora nós vamos chegar na última forma de combinação de negócios, né? Então, as empresas elas têm tomado a decisão de realizar a combinação de negócio porque isso gera implicações e muitas vezes benefícios, né? Seja por meio de recebimentos ou redução de custos, isso gera uma série de implicações.
Uma das formas de se realizar a combinação de negócios é por meio da cisão. Mas o que é a cisão? Gente, vamos entender isso agora. É a operação pela qual a companhia vai transferir parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedade constituída para esse fim ou já existente, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se seu capital, se parcial a versão. Ou seja, quando eu estou falando em cisão, eu estou falando em transferir esse capital. Essa transferência, ela pode acontecer total, quando eu transfiro totalmente, né, todo o meu capital para outra empresa, né, constituída ou não para essa finalidade, acabou a empresa anterior. Ou eu posso transferir apenas uma parcela desse capital, em que há uma divisão do capital, né, é uma cisão parcial, e a empresa cindida, ela continua as suas atividades, tá bom? Então, vamos lá, o que cada uma precisa fazer? Então, vamos imaginar aqui uma cisão parcial. Parcial eu divido o capital, mas a empresa cindida, ela continua a existir. Quem que é a empresa cindida que a gente fala? É a Alfa. Ela tinha uma quantidade de capital, mas ela transferiu. O que aconteceu? A Alfa transferiu a parcela do ativo e passivo para as sociedades resultantes da cisão. Ou seja, ela transferiu para a Beta e a Celta. Uma empresa, por exemplo, virou duas aqui, né? Ela se dividiu. A Alfa deixa de existir? Não. Ela continua a desempenhar as suas atividades. Como que isso é possível? Porque a cisão é uma cisão parcial, é uma transferência parcial dos ativos ou passivos. Então, a Alfa tem condições de continuar a realizar as suas atividades, né? Contudo, a Assembleia ela precisa aprovar, né, e nomear as pessoas que estarão envolvidas na avaliação, e ela também deve arquivar e publicar o ato da cisão, porque ela continua existindo, né? Então, eu tinha um capital que foi dividido, eu ainda continuo operando. Já quem é a empresa Beta e Celta? Ela vai suceder o quê? Obrigação e direito. Ou seja, eu fiquei com 20% do ativo e do passivo, eu vou ter obrigações, mas eu vou ter os direitos associados a essa parcela do patrimônio que eu assumi. Elas também devem fazer o arquivamento da publicação e cisão. Bom, eu também tenho a cisão total. O que acontece com a cisão total? Eu tenho a empresa Alfa. Lembra que ela existia, continuou a existir quando a cisão era parcial? Agora, na cisão total, ela deixa de existir. Por que ela deixa de existir? Porque ela vai transferir todos os ativos e passivos para a sociedade resultante. Então, só duas sociedades, né? Que é a Beta e a Celta. E a Alfa não existe mais. E o que a Beta e Celta vai representar em todo esse processo? Vai ser ela que vai suceder todas as obrigações, os direitos que era da empresa Alfa. Então, na cisão, que acontece de maneira parcial ou total, você tem a versão ou não de todos os ativos, passivos, enfim, patrimônio para uma empresa ou não. Contudo, quando você transfere a empresa que recebe envolvida nessa cisão, ela vai suceder os direitos e obrigações, ela vai arquivar e publicar os atos relacionados a essa cisão. Ok? Então, vamos finalizar essa unidade que tratou sobre combinação de negócios, transformação, incorporação, fusão e cisão, tá bom? É tema bastante relevante e atual dos mundos dos negócios, tá? Então, vamos recapitular algumas coisas, né? Por que combinar negócios? Então, eu tenho uma possibilidade de ganho de capital operacional. Eu posso já atingir, por exemplo, uma área de atuação em que eu não tinha condições de atingir anteriormente. Eu tenho aumento no meu capital, né? E eu tenho uma série de outras questões fiscais e legais que podem ser resolvidas ou podem ter consequências resultantes dessa operação de combinação, tá bom? Então, o que acontece quando é feita uma transformação? Eu tenho uma alteração do tipo societário, tá? Lá no contrato. Isso gera implicações contábeis, tá bom? O que eu tenho quando há uma incorporação? Eu tenho as empresas, uma ou duas, que é absorvida por outra, que vai suceder todos os direitos e obrigações.
Eu também tenho a fusão. O que acontece quando é feita uma fusão? As empresas se unem para formar uma nova sociedade. E eu tenho a possibilidade de realizar o quê? Uma cisão, quando uma sociedade ela vai transferir uma parcela ou totalmente o seu patrimônio para uma outra sociedade, tá bom? Então, por hoje foi só. Essa foi a unidade 2 da disciplina de Contabilidade Avançada, que tratou do tema de combinação de negócios. Muito obrigada!